Hello, welcome to my channel. Eu sou Soraya Quirino, professora de inglês há quase 20 anos e desde 2010 eu me dedico a preparar alunos para o IELTS. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência de 5 anos morando em Montreal. Montreal hoje está muito em alta entre os futuros imigrantes, porque é uma cidade que oferece um custo de vida mais baixo que Toronto e Vancouver, por exemplo. É a segunda maior cidade no Canadá, com uma estrutura muito boa. E além disso, tem preços de colleges muito convidativos, sem contar todos os benefícios que o governo do Quebec oferece. Então, eu quero compartilhar com você a minha experiência vivendo na cidade durante 5 anos seguidos, que foi incrivelmente positiva. Bem, a primeira preocupação das pessoas ao escolher um lugar para morar é o custo de vida. Eu tenho um vídeo aqui no canal detalhando todo o custo de vida que eu tinha em Montreal. Eu falo sobre aluguel, sobre valor de telefone, sobre conta de luz, tudo. Você pode dar uma olhadinha aqui no canal, mas eu vou tentar resumir o que eu falo naquele vídeo para você. Bem, hoje morar em Montreal é bem mais caro do que era há 5 anos, quando eu me mudei para a cidade. Eu vou só dar um exemplo. O apartamento onde eu morei, um pouco antes de eu chegar em Montreal, custava $1.000. Era um apartamento de 2 quartos e 2 banheiros. Hoje em dia, esse mesmo apartamento está custando $1.600 para alugar. Então, como vocês podem ver, né? É uma diferença muito grande para um período de 5 anos. Contudo, eu acho que é um custo de vida razoável, até porque Montreal é muito diversa. Dependendo de onde você for morar, dependendo do tipo de apartamento que você for morar, você pode pagar, por exemplo, $800 para morar no apartamento de 1 quarto, tá? E isso é impossível em Toronto ou em Vancouver, por exemplo. Claro que você tem que ter em mente que esse apartamento vai ser um apartamento antigo, com uma cozinha antiga, com um banheiro antigo, mas eu conheço pessoas que moram em apartamentos de 1 quarto por esse valor, e é um apartamento digno e bem localizado. Contudo, né, isso vai depender muito do seu nível de exigência. Eu, por exemplo, no meu último apartamento em Montreal, eu estava pagando $2.100. Era um apartamento de 3 quartos, 2 banheiros, com acabamento luxuoso, né? Eu tinha um walk-in closet que era do tamanho de 1 quarto para uma criança, por exemplo. Então, era um apartamento muito bom. Então, como eu tô te falando, o seu aluguel vai variar de acordo mesmo com a sua exigência, com as suas necessidades e o que você está disposto a ter ou a não ter. A gasolina hoje também, gente, em 2022 está muito cara. Eu cheguei a pagar 70 centavos na gasolina. Hoje a gasolina está chegando quase a R$1,80. Então é uma diferença muito grande. Mas claro, gente, que isso é no Canadá inteiro, não é só em Montreal. A gasolina subiu, acho que no mundo todo. Contudo, o transporte público de Montreal é barato e é muito bom. Só para você ter uma ideia, o passe mensal que te dá direito a usar toda a rede de transporte público de Montreal custa hoje $90,50. Eu acho que é um valor muito razoável para você usar o sistema de transporte público de forma ilimitada. Então, se você não quer pagar R$1,80 na gasolina, você tem essa opção de usar o transporte público e economizar um dinheirinho. Eu acho esse é um valor muito razoável e o sistema de metrô de Montreal é bom, te leva às principais partes da cidade e tudo é interligado também com o ônibus. Quando eu cheguei em Montreal, eu quis morar num bairro longe do metrô, porque eu queria morar assim num suburb, bem tranquilo, bem residencial. Então eu podia pegar o metrô, tá, até um bairro bem próximo do meu e depois pegar um ônibus e em 10 minutos eu chegava na porta da minha casa. Outra preocupação dos brasileiros ao escolher um lugar para morar é também o clima. Eu vou falar que para vocês pode não ser muito animador, mas Montreal é uma cidade que tem momentos de clima muito extremos. No inverno pode chegar a fazer menos 30 graus. Eu peguei um inverno muito rigoroso no meu 2º ano, tá? E durante 15 dias nós tivemos, assim, temperaturas abaixo de menos 25. Foi puxado, porque praticamente não dava para sair de casa para fazer nada, sabe? Pra quem ia pra faculdade, só pegava o ônibus pra ir pra faculdade e voltava. Não dava para caminhar na rua, então 15 dias assim é complicado. E no verão, tá? Pode chegar a fazer 33 graus. Só que em Montreal é muito comum que haja ondas de calor. Então, eu já cheguei a pegar sensação térmica de 37 lá.
Pode parecer besteira, eu sou do Rio de Janeiro, né? Ah, Soraya, por favor, no Rio a gente tem sensação térmica de 50, mas não é assim, gente. Depois que você passou 6, 7 meses no frio, você pegar uma temperatura de 30 graus e às vezes 2, 3 semanas com temperaturas acima de 30 graus positivos, é muito puxado. Eu, por exemplo, já cheguei a passar mal. E a coisa é tão séria que no meu bairro, por exemplo, vivia estourando transformador, porque eu acho que os transformadores lá não, assim, foram, né, construídos para aturar temperaturas muito altas. Então, às vezes, a gente chegava a ficar sem luz, assim, um dia inteiro por causa disso. É caótico, acredite. Inclusive, eu acho que no meu 3º ano em Montreal teve uma onda de calor seríssima e muitas pessoas vieram a falecer por causa disso. Idosos, crianças, foi uma coisa muito triste que comoveu todo mundo na cidade naquele ano. E parece que é bem comum esse tipo de situação quando tem onda de calor. Então não subestime o calor em Montreal. Agora, eu, particularmente, gosto muito do inverno. Eu gosto do frio. Claro que chega uma hora em que começa a dar nos nervos, por exemplo. Eu aturava sempre o frio até fevereiro. Quando chegava em março, eu já começava a ficar irritada. E às vezes, março pode ser mais frio do que janeiro e fevereiro. Então, aquele momento que você não aguenta mais o frio e aí vai lá, pum, as temperaturas caem. Tem nevascas, às vezes, terríveis em março que param realmente a cidade. Mas eu também gostaria de dizer que há toda uma estrutura para tolerar o frio. Se você comprar um bom casaco, você comprar uma boa malha termal, roupa de baixo para te esquentar, você vai conseguir tolerar o frio de forma muito mais tranquila do que você deve aí estar imaginando. As casas, né, têm aquecimento, então dentro de casa você pode andar de biquíni, se você quiser de sunga, tá? Porque fica bem quentinho e também em todo lugar que você vai ter aquecimento, vai estar quentinho. Então, a cidade é bem preparada para tolerar o frio. Eu vejo que às vezes em outras cidades do Canadá, por exemplo, eles têm muitos problemas com a nevasca. São raras as ocasiões em que a cidade para, tá? Por causa de neve, por causa do frio. E por falar em cidade parar, eu gostaria de mencionar aqui também a freezing rain, que é um fenômeno que eu só vim a conhecer depois de me mudar para o Canadá. O que é a freezing rain? É quando, né, a temperatura estava baixa, muito baixa, ela aumenta, chove e depois a temperatura cai de novo. Aquela chuva que caiu congela. E aí o asfalto e as calçadas viram verdadeiros rinques de patinação. Geralmente quando tem freezing rain, as empresas pedem para as pessoas trabalharem de casa, as escolas fecham, porque o risco de você sair na rua, tomar um tombo, bater a cabeça, quebrar um braço é muito grande. Eu, inclusive, conheço 2 pessoas que quebraram um membro durante uma freezing rain. Então, quando vocês forem para Montreal, não brinquem com a freezing rain, porque ela é realmente perigosa. E agora, gente, eu vou falar sobre entretenimento, né? Brasileiro quer saber de festa, quer saber de sair, de bater perna. Então, se você é uma pessoa que gosta de bater perna na rua, Montreal é o lugar perfeito, porque mesmo durante o inverno tem muitos eventos ao ar livre, tá? Por exemplo, durante o inverno tem a Nuit Blanche, que é uma noite na qual há atividades na rua até 3 horas da manhã, o que é raro porque a cidade para geralmente mais cedo. Então tem rave na rua, tem tenda com bebida na rua, tem jogos, brincadeiras para toda a família na rua. É um evento que eu particularmente gostei muito de ter conhecido. Tem diversos outros eventos como Montréal en Lumière, em que eles fazem diversas atividades na rua, assim, envolvendo luzes. Então botam uma roda gigante com luzes, escorregas com luzes, brinquedos para as crianças com luzes. E no verão, gente, Montreal vira uma verdadeira festa. A gente só consegue entender a importância do verão para quem mora no frio, quando você realmente vivencia isso. O humor das pessoas muda, a energia da cidade muda. É uma coisa incrível, assim, eu fico até arrepiada de falar, porque eu tive a oportunidade de viver isso, assim, e foi maravilhoso a gente sentir como que é importante o sol, o calor, pra gente, pra vida. E no verão você vai ter diversos eventos importantes da cidade, como o Grand Prix de Montreal, tão famoso e muito assistido sempre pelos brasileiros. Eu tive a oportunidade de ir no Grand Prix 3 vezes e tem um valor super acessível. Na primeira vez que eu fui, eu paguei $20 para assistir do que eles chamam de General Admission,
Então você assiste lá pertinho da pista, dá pra ver, gente, tudo. Das outras vezes que eu fui, eu paguei por um ingresso um pouco mais caro. Da última vez eu fiquei inclusive na arquibancada e foi um barato. E o Grand Prix, gente, não é só, né, a corrida da Fórmula 1, tem corrida de Porsche, de Ferrari, tem aquelas rampas com manobras de motocicleta. Tem muita coisa para fazer, brincadeiras. O meu marido, por exemplo, participou de uma atividade com um amigo nosso em que ele tinha que trocar o pneu, né, de um carro, como se o carro estivesse no pit stop, e a equipe que trocasse os pneus primeiro ganharia. É um evento para toda a família, até para quem não curte Fórmula 1. Eu nunca fui fã de Fórmula 1, apesar de ter nascido nos anos 80, eu nunca liguei para Ayrton Senna, para nada disso. Mas é um evento que ganhou o meu coração. Outro evento em Montreal inesquecível é o Festival de Jazz, que é inclusive o maior festival de jazz aberto ao público do mundo. E os shows são incríveis. Eu fui ao Festival de Jazz em todos os anos em que eu estava lá e é muito divertido, assim. Tem artistas muito renomados e é tudo gratuito, você não paga por nada. Tem shows menores em casas de shows que são pagos, mas no geral, tá? O evento geral é gratuito e de muita qualidade. E a cidade fica lotada. Tem gente do Canadá inteiro e dos Estados Unidos que viaja para Montreal para participar do festival de jazz. Fora isso, gente, no verão tem muito show pago, né? Show de banda de rock, de banda de pop. Tem o festival Osheaga, que eu também participei no meu segundo ano no Canadá. Fora isso, tem feirinhas na rua, eles fecham alguns bairros nos finais de semana para as pessoas circularem. Aí tem food truck. Então é realmente uma explosão, uma festa e a cidade fica encantadora, porque Montreal é uma cidade muito bonita, com muitos parques, com muito verde, com muito grafite também. É uma cidade em que a arte e a cultura são levadas a sério. Agora eu vou falar um pouquinho sobre empregabilidade. Montreal é uma cidade com muitas oportunidades na área de saúde. Se você é enfermeiro, se você é enfermeira, tem muita oportunidade lá para você. E também na área de TI. Eu mesma conheço alunos e amigos que migraram pelo Express Entry para outras províncias, mas acabaram decidindo ir para Montreal por causa dessas oportunidades. E também, óbvio, né, pensando na relação custo de vida e salário. Eu acho que se você é de TI, você deveria dar uma chance para Montreal. Inclusive, eu gostaria de dizer aqui que o inglês, né, é a língua dominante na área de TI. Se você for trabalhar, por exemplo, com enfermagem, você vai ter que saber falar o francês e falar bem. Mas na área de TI, por exemplo, você apenas com o inglês consegue arrumar um excelente emprego. Eu tenho muitos amigos em Montreal que falam um pouquinho só de francês e conseguiram se posicionar em empresas importantes como a SAP, por exemplo, é apenas falando inglês. E o francês, muita gente me pergunta sobre isso. Eu também tenho um vídeo com a Manu, professora de francês, que tem o perfil Manu Francês Fácil, falando sobre o francês em Montreal, as peculiaridades, a importância do idioma. E claro que Montreal é uma cidade bilíngue, inclusive é considerada por muitos como uma das únicas cidades realmente bilíngues do mundo, porque lá as pessoas falam francês e inglês, e elas trocam de um idioma para o outro com uma facilidade assustadora, impressionante, tá? Então, assim, o francês é óbvio, é muito importante. Você tá se mudando para uma cidade cujo idioma oficial é o francês. Então, é claro que em Montreal dá para sobreviver sim com inglês, mas eu não iria para Montreal com zero francês. Eu tentaria aprender alguma coisa antes de me mudar para lá. E além disso, você precisa sim estar disposto, estar disposta a aprender o idioma, até para você conseguir compreender melhor a cidade, a cultura, as pessoas. Além disso, depois de um certo ponto na sua carreira, se você quiser um cargo de liderança, as empresas vão exigir que você se comunique em francês também. Então você vai ter que escrever e-mails, relatórios em francês, vai ter que fazer reuniões em francês. Então, aprender o idioma vai ser importante para o seu desenvolvimento profissional, senão você vai ficar sempre estagnado no mesmo nível, e eu não acredito que é isso que você quer ao se mudar para o Canadá. Gente, o único ponto negativo do Quebec realmente é a saúde. A saúde no Quebec é um problema. Eu acho que você tem que dar sorte, às vezes, para conseguir ter acesso a coisas como exame, remédios. Eu, por exemplo,
né? Tinha médico de família, eu consegui um médico de família muito rápido e a clínica onde o meu médico de família atendia era muito boa. Eu às vezes ligava 8 da manhã, porque estava passando um pouquinho mal, queria uma consulta, e 9h30, 10 horas, eles me encaixavam. Mas eu conheço muitas pessoas que não tinham essa sorte, que para conseguir uma consulta tinham que ir numa walk-in clinic. Essa walk-in clinic é uma clínica que aceita consultas marcadas de última hora. Então você chega lá, olha, não tô passando bem, e o médico marca uma hora com você, te atende naquele mesmo dia, geralmente, tá? E algumas dessas pessoas tinham que esperar o dia inteiro na walk-in clinic, ou tinham que ir no dia seguinte. Então, a saúde é uma coisa realmente complicada no Quebec. Às vezes as pessoas têm que esperar 2 anos para conseguir uma cirurgia, e isso é algo público e notório. Os quebecois reclamam muito da saúde. Se você pesquisar um pouquinho no Google, você vai ver que o que eu tô falando é verdade, essa questão da espera, né, por uma cirurgia, às vezes por um atendimento especializado. Então, é um ponto negativo da província. O que eu recomendo é que você se adapte, se você quer morar lá, e que você cuide da sua saúde. Eu, por exemplo, mantive o meu plano de saúde no Brasil, então sempre que eu vinha visitar, eu fazia um check-up completo para ver se estava tudo bem, porque lá, por exemplo, você faz um exame de sangue e você não tem acesso ao exame de sangue imediatamente, tá? Você tem que esperar ele entrar no sistema, isso às vezes pode demorar até 2 meses. É tudo bem diferente pra gente, também que é brasileiro. Acho que aqui no Brasil a rede particular de saúde é muito boa, a gente tá acostumado até a ser um pouquinho mimado, né? Então é diferente pra gente, a gente vai sempre estranhar. Como vocês sabem, gente, eu sempre falo verdades. Eu sou aquela pessoa que quando eu tenho que elogiar, eu elogio, e quando eu tenho que falar mal, eu também falo, porque nenhum lugar é perfeito, todos os lugares têm problemas, a gente não pode nunca imigrar para Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, achando que vai ser tudo uma maravilha, que vai ser super fácil, que tudo é maravilhoso, porque não é, tá? O Canadá, como qualquer outro país, tem problemas. Claro que alguns desses problemas são muito mais amenos do que os problemas que a gente tem aqui no Brasil, mas o que eu quero deixar aqui de mensagem para você é que você precisa ser realista ao imigrar, até para você conseguir sucesso na sua imigração. Senão você fica achando que é tudo perfeito, você chega lá, depois de um tempo você começa a ver um monte de problemas. Acredite, você começa a ver problemas sociais, porque a sua cabeça vai mudando, sabe? E aí você vai ficar decepcionado. E, enfim, a gente não pode jamais se iludir e achar que existe uma Wonderland, como algumas pessoas querem vender. Então é isso, pessoal. A minha experiência no Canadá, em Montreal, foi maravilhosa no geral. Eu amei morar em Montreal, uma cidade pela qual eu sempre vou ter muito carinho. Eu tô louca pra voltar pra Montreal e rever meus amigos. Então, a minha experiência foi positiva no geral, eu não tenho do que reclamar, eu fui bem acolhida pela cidade, eu morei muito bem, eu vivi muito bem. Montreal é perto dos Estados Unidos, então eu estava também sempre viajando. Fui para Nova York diversas vezes, fui para Boston, eu viajei muito enquanto eu estava em Montreal, então a minha experiência no geral foi maravilhosa e eu espero que a sua, ao se mudar para Montreal, também seja, eu tenho certeza que será. E se você tiver alguma pergunta, me escreva aqui nos comentários. Se você também tiver alguma sugestão de vídeo sobre Canadá, sobre Montreal mais especificamente, pode mandar que eu te escuto. É isso, obrigada por ter assistido e até a próxima.